Olá, boa tarde pessoal. É com muita alegria que estamos aqui para mais um treinamento ao vivo. É um momento histórico para todos nós. Você que assistiu o treinamento de fevereiro, você que está assistindo pela primeira vez, saiba que isso é feito com muito amor. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. E eu quero agradecer a toda a equipe da Herbalife, a equipe técnica que está ajudando a gente entrar para a história dos treinamentos da Herbalife. Então, o nosso treinamento hoje vai seguir o mesmo padrão. Nós vamos falar hoje sobre o papel da proteína na sua composição corporal. Por falar em papel, fique com um papel e uma caneta à mão, anote tudo que você achar interessante. Se você ficar com alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, você tem aí na sua tela o espaço para enviar a pergunta. Durante o treinamento eu vou ter o maior prazer, a maior honra de responder todas as perguntas, e aquelas que a gente não tiver tempo de responder agora ao vivo, eu e a minha equipe, através do e-mail nab@herbalife.com.br e através do telefone do chat, vamos responder para vocês. Todo mundo pronto? Papel e caneta na mão? Vamos iniciar mais um treinamento que vai entrar para a história. Vocês já me conhecem, eu sou Dr. Nathaniel Wilniski, especialista em nutrição, em pediatria, e tenho a honra, o orgulho de ser o membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife aqui no Brasil. Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre o papel da proteína e a composição corporal. A gente pode discutir o que a gente vai tratar nesse treinamento. Eu vou mostrar para vocês o que é composição corporal, o que é massa magra, o que é massa de gordura. Nós vamos entender como modificar essa composição corporal. Será que a gente nasce com uma quantidade de músculo, com uma quantidade de gordura, e nós temos ferramentas, nós temos mecanismos nutricionais para mudar isso? E, finalmente, a nossa proteína. Como que a proteína, como um macronutriente, pode, juntamente com o exercício, melhorar a nossa composição corporal. Eu já estou pronto, você está pronto também? Então, vamos entender um pouco mais a nossa composição corporal. Composição corporal, imagina que de um ponto de vista arbitrário, o nosso organismo é composto de 3 compartimentos. O que é feito o corpo humano? Massa de gordura, massa muscular e massa hídrica. Se eu consigo estipular quanto de gordura, quanto de músculo e quanto de água tem o indivíduo, nós vamos estar estabelecendo a composição corporal. Olha, essa é uma mensagem importantíssima e eu quero que você tome nota. Do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do conhecimento científico, é muito mais importante saber quanto que uma pessoa tem de gordura, quanto que uma pessoa tem de massa muscular, do que o peso. Nós já vamos ver que o peso do indivíduo não define tanto a sua saúde, seu risco para ficar doente e a sua condicionamento físico, como conhecer a composição corporal. Então, mais importante que a balança, quanto que você está pesando, é saber quanto de gordura, quanto de água e quanto de músculo que tem no seu corpo. Aqui na tela nós temos 2 indivíduos. Se vocês notarem, eles têm exatamente o mesmo peso e a mesma altura e tem uma composição corporal diferente. Qual dos 2 vocês acreditam que tenha mais gordura e qual dos 2 vocês acham que tem mais músculo? Eu não tenho dúvida que esse indivíduo aqui é o que tem mais músculo e esse nosso amigo aqui é o que tem mais gordura no seu organismo. Então, como que a gente sabe isso? Uma medida muito simples, olha só, que a gente já pode olhar nessa primeira tela, sem aparelho, sem ciência, é a medida da cintura. Se vocês observarem a cintura desses 2 indivíduos, a cintura da pessoa que tem mais gordura no corpo sempre vai ser maior do que a cintura do indivíduo que tem mais musculatura. Diminuir a cintura é um sinal que você está diminuindo a composição corporal. E por falar em composição corporal, eu quero deixar uma mensagem muito importante que eu quero que você anote também.
por conceito, obesidade é a quantidade de gordura que você tem no corpo, não é peso. Então, às vezes você pode ficar exatamente com o mesmo peso, mas diminuir a gordura corporal, você fica eutrófico, ou seja, você deixa de estar obeso. Guardaram bem esse conceito? Então, vamos aprofundar um pouquinho. Uma outra medida que nós, da área da saúde, utilizamos para determinar se uma pessoa está saudável ou não, para estabelecer as medidas, é o índice de massa corporal. Você já deve ter ouvido falar no famoso IMC. O que é o índice de massa corporal? É o peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. Então, você pode verificar a sua altura, né, numa fita métrica, o seu peso, e aí como é que você faz para calcular o IMC? Você, numa calculadora, olha, isso é bem prático, do meu coração para o coração de você. Pega o seu peso em quilos, por exemplo, 78 quilos. Aí eu tenho 1,76 m, você pega 78 quilos, divide por 1,76 na calculadora e divide por 1,76 de novo. Vai dar exatamente o seu índice de massa corporal. E aí a gente tem alguns pontos de corte. Como que eu sei se uma pessoa, quando que o IMC é normal, quando que o IMC é sobrepeso, quando que é obesidade? Vocês podem acompanhar ali na tela, sempre que o IMC for igual ou menor que 18 quilos por metro quadrado, a pessoa tem baixo peso. Sempre que o IMC for entre 18,5 e 24,9, a pessoa está num peso normal ou num peso saudável. Quando o IMC está entre 25 a 29,9, a pessoa está com sobrepeso. E o IMC acima de 30 já é obesidade. Olha só, isso aqui não é arbitrário, isso não foi uma pessoa que escolheu. Vários estudos mostraram que quando a pessoa muda de faixa do IMC, ela muda o seu status e o seu risco de doença. Por exemplo, pessoas muito magras que têm o IMC abaixo de 18,5, elas têm um risco maior para ficar com doenças infecciosas. Elas têm um risco maior para ficar com pneumonia, diarreia, tuberculose. Pessoas que têm sobrepeso, IMC de 25 a 29,9, elas já estão em risco para desenvolver doenças cardiovasculares. E as pessoas obesas, ou seja, com IMC acima de 30, em algum momento da vida, elas vão desenvolver ou pressão alta, ou diabetes, ou alguma outra complicação. Então isso não é arbitrário, isso está ligado com o prognóstico, e isso é uma questão de saúde. Agora o IMC tem alguns defeitos. Ele é muito bom, ele é muito prático para a população. Eu posso saber o IMC do Brasil, por exemplo, a gente sabe que hoje 50% da população brasileira está acima do peso saudável, mais de 50%. Eu utilizo o IMC para isso. Eu posso saber o IMC da cidade de São Paulo, eu posso saber o IMC de algum barco, por exemplo, o IMC do MSC Preciosa, né? Mas o IMC não é muito bom para indivíduos. Por exemplo, quando eu calculo o IMC de uma pessoa, eu não sei o quanto de gordura e o quanto de músculo que ela tem. Eu não sei a composição corporal. E pior, o IMC não diz aonde que a gordura está distribuída. Se essa gordura está intraabdominal ou se ela está distribuída ao redor da periferia, em outros locais. Então nós vamos ter que procurar outras ferramentas melhor que o IMC para entender a nossa composição corporal. Então prontos? Seguinte, olha só, então recapitulando, pessoas mesmo com pesos iguais, elas podem ter composição corporal diferentes. Aqui de novo, os nossos dois amigos, agora com o mesmo peso, com a mesma altura, e a gente já calculou o IMC deles, os dois têm IMC 30. Agora, aquele sujeito da toalhinha, ele tem um IMC com 30 e quase 30% de gordura corporal. Alguém duvida que ele está em risco de desenvolver obesidade? Ele está entre sobrepeso e obesidade, bem no ponto de corte. Já o outro rapaz, que tem o IMC de 30, mas tem só 15% de gordura corporal,
ele está na sua melhor forma e ele é um atleta. Então, por tudo isso, a gente acabou de ver que o IMC não é a melhor ferramenta que nós vamos utilizar. Doutor Nathaniel, qual a ferramenta que nós vamos utilizar, então? Aqui, a gente já tem um instrumento mais perfeito do que o IMC. Isso são tomografias de abdômen, e a gente vê nessas 6 imagens pessoas com a mesma cintura, mas com a quantidade de gordura corporal diferente. Vocês veem que na primeira tela, onde tem a flechinha verde, tem mais preto, quer dizer, tem mais músculo, e na segunda tela, lá onde está a flechinha amarela, a gente já vê as pessoas com mais branco e menos preto. Já tem mais gordura. Então, mesmo com a mesma cintura, aquele da flechinha amarela é o famoso falso magro. Ele é magro por fora e gordo por dentro. Então, essa ainda não é uma boa maneira de estabelecer a composição corporal. Você deve estar curioso. O instrumento que a gente mais utiliza, seguinte, é a bioimpedância. Esse é um exame que todo o profissional da saúde conhece. Eu tenho no meu consultório, você vai encontrar vários médicos, nutricionistas que estão, alguns professores de educação física também, capacitados a trabalhar com a bioimpedância. O que é a bioimpedanciometria? Vocês estão vendo que é um aparelho que mede a resistência à passagem da corrente elétrica entre o braço e a perna do indivíduo. Eu informo ali no computador o peso, a idade e o sexo, e essa corrente elétrica, o músculo e a gordura têm diferentes resistências à passagem dessa eletricidade. Sabendo essa resistência, o computador calcula quanto de massa gorda e quanto de massa magra o indivíduo apresenta. Então, a bioimpedanciometria é um exame que você pode fazer no seu profissional de saúde e saber exatamente quantos por cento, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos, se ela tem 23% de gordura, desses 100 quilos, 23 quilos é gordura. 77 vai ser massa muscular. Claro que isso é arbitrário, tem os ossos, o sangue, o cabelo, mas a gente arredonda esse valor. Então, às vezes a pessoa pode ficar com o mesmo peso, mas reduzir a sua quantidade de gordura para 15% e aumentar a massa muscular. E aqui vem um ponto importante, você anotou que obesidade é o excesso de gordura. Então, a grande meta quando a gente trabalha na composição corporal é reduzir a quantidade de gordura sem diminuir a quantidade de músculo. E essa é a pergunta de $1 milhão. Doutor Nathaniel, como que eu posso controlar minha composição corporal? Diminuir a gordura do meu corpo e manter, talvez até aumentar a minha proteína? Se você continuar me acompanhando, nós já vamos responder essa pergunta. Então, para melhorar a composição corporal, eu vou ter que trabalhar nessas 3 ferramentas que vocês estão vendo ali na tela. Primeiro, eu tenho que fazer um balanço calórico, um balanço energético negativo. O que é balanço energético negativo? Eu tenho que comer menos calorias do que aquilo que eu gasto, ou o contrário, eu tenho que gastar mais do que aquilo que eu como. É o contrário do dinheiro, pessoal. Para melhorar a composição corporal, eu tenho que gastar mais e ganhar menos. Então, primeiro passo para eu melhorar a minha composição corporal, balanço energético negativo. Eu tenho que ficar no cheque especial, no vermelho, no banco da minha energia. Gastar mais energia e ingerir menos calorias. Segundo lugar, a proteína tem um papel importantíssimo na preservação e no aumento da massa muscular e o exercício. Então, já adiantando que nós vamos falar nos próximos minutos. Não adianta, meu amigo, minha amiga, você comer 1 tonelada de proteína e ficar sentado o dia inteiro, você não vai aumentar sua massa muscular. Esse excesso de proteína, inclusive, vai se transformar em gordura. Por outro lado, não adianta você sair da sua casa, correr 42 quilômetros, nadar 80 e pedalar mais 100 e não comer proteína,
você vai gastar gordura, vai gastar músculo e não vai melhorar a sua composição corporal. Então, todo mundo comigo? Balanço energético negativo, proteína de qualidade e exercício. Vamos entender um pouquinho melhor essas ferramentas. Então, o balanço calórico tem que estar alinhado com o objetivo de cada indivíduo. Quais são os objetivos? Tem pessoas que querem reduzir peso, tem pessoas que querem manter o seu peso e tem pessoas que querem, inclusive, ganhar peso às custas de ganho de massa muscular. Como é que a gente faz isso? Próximo. Então, assim, ó, digamos que o seu objetivo seja manter o peso. Você está satisfeito com a sua composição corporal, você é uma pessoa que tem um metabolismo, um gasto de energia, com o seu coração batendo, com o seu cérebro pensando, mais as suas atividades diárias ao redor de 1.600 calorias. Então, se você comer 1.600 calorias, você gastar 1.600 calorias, você vai manter a sua composição corporal. Um exemplo que a gente tem na filosofia de nutrição global da Herbalife no lugar de uma das suas refeições, você pode substituir o seu café da manhã ou o seu almoço ou o seu jantar, das três principais, uma por sua excelência o shake corretamente preparado e você vai manter a sua composição corporal. Agora, se o seu objetivo for reduzir peso, né? Se você quiser controlar o seu peso, reduzir a sua taxa de gordura, inclusive reduzir o seu peso, você vai ter que entrar nesse déficit, nesse cheque especial que eu estava brincando antes. Você vai ter que, por exemplo, aquela mesma pessoa que tem o consumo calórico de 1.600 calorias, ele vai ter que ingerir menos de 1.600 calorias, por exemplo, 1.200. No programa, na filosofia de nutrição da Herbalife, a gente sugere das três principais refeições, 2 você substituir pelo shake, não esquecer dos lanches saudáveis, não esquecer que pelo menos uma das 3 tem que ser uma refeição com os alimentos tradicionais, coloridos, saudáveis, a boa hidratação, o exercício e aquele apoio comportamental. Então, a gente já viu, para manter, para reduzir, seguinte, e para ganhar, como que eu faço para ganhar massa? Se eu preciso colocar mais músculo no meu corpo. Então, eu preciso entrar num balanço energético positivo. Se eu gasto 1.600 calorias, eu posso entrar num programa, eu posso entrar num padrão de 2.000 calorias por dia, por exemplo. Agora vem um detalhe, a chave de ouro. Se você comer esse excesso de 400, 600 calorias, sem um bom conteúdo de proteína e principalmente não fizer exercício, possivelmente você vai ganhar peso às custas do aumento de massa de gordura. Para você fazer esse ganho de massa, ou seja, aumentar o seu peso às custas de ganho de músculo, a chave do alto do conhecimento científico que a gente tem, eu vou repetir agora. Exercício e proteína de alto valor biológico. Um não funciona com o outro. Então, essas 400, 600 calorias que você está ingerindo em excesso para o ganho de massa, tem que ser composta por proteína de alto valor biológico, a gente já vai falar sobre isso, acompanhada de um programa adequado para você de exercício físico. Sem esses 2 pilares, você não consegue melhorar a sua composição corporal, ok? Então, a gente já falou o que é a composição corporal, nós já começamos a modificar essa composição corporal e vamos entender como que o exercício participa disso, né? Olha só, cada vez que eu movimento um músculo, eu estimulo ele para hipertrofiar, ou seja, para aumentar o tamanho e a espessura da fibra muscular. Se uma pessoa fica sedentária, esse músculo vai diminuindo. Algum de vocês já deve ter passado a experiência de uma fratura de um braço, uma perna, a gente fica 1 mês imobilizado sem movimentar. O que acontece com aquela perna, com aquele braço?
afina, né? Diminui a massa muscular. Então, o exercício é importantíssimo para o aumento da massa muscular e para a redução da gordura. Aqui vem uma informação importantíssima. Gente, anotem isso. Uma unidade de músculo, qualquer músculo do nosso corpo, gasta 5 vezes mais energia do que uma unidade de gordura. Então, músculo, por exemplo, 1 centímetro cúbico de músculo pode gastar 15 calorias, enquanto 1 centímetro cúbico de gordura gasta só 3. Quando com um exercício você aumenta a massa muscular e reduz o tecido gorduroso, seu metabolismo aumenta 5 vezes. E isso vai ter dois resultados muito práticos para você. Primeiro, você vai se sentir 5 vezes com mais iniciativa, com mais disposição, com mais vontade de fazer o seu trabalho. E, em segundo lugar, quando você aumenta a massa muscular e diminui a taxa de gordura, fica 5 vezes mais difícil você reganhar o peso. E isso é importantíssimo, porque na área da saúde a gente fala que é muito mais fácil emagrecer e muito mais difícil manter o peso emagrecido. É o famoso efeito ioiô. E quando você reduz a sua composição corporal às custas de diminuir gordura e aumentar a musculatura, seu metabolismo aumenta 5 vezes e fica 5 vezes mais difícil o quê? Você ganhar aquele peso que você acabou de eliminar. E isso é importantíssimo. O exercício é chave para essa situação. Seguinte, então, olha só, não perca nenhuma oportunidade no seu dia a dia de ser mais ativo, né? Vários estudos, alguns aqui do Brasil, mostram que quando a pessoa pratica 30 minutos de exercício por dia, na maior parte dos dias da semana, ou seja, 5 vezes por semana, ela já deixa de ser uma pessoa sedentária. E isso melhora tanto a composição corporal como a saúde cardiovascular como um todo. E a boa notícia que eu quero dar para vocês é que esses 30 minutos você pode acumular. Olha só, se você fizer uma caminhada, uma corrida, uma academia de 30 minutos, tem o seu valor. Agora, se você caminhar 10 minutos de manhã, subir escada à tarde mais 10 minutos e fazer algum outro tipo de exercício, pedalada 10 minutos à noite, esse somatório de 30 minutos já é o suficiente para você deixar de ser um sedentário e ser uma pessoa mais ativa. Não perca, você pode encontrar no YouTube o nosso treinamento sobre exercício, se você quiser falar mais um pouquinho sobre isso com os seus clientes, você vai encontrar o treinamento que a gente já está disponível no YouTube com o Dr. Nathaniel. E falamos de composição corporal, falamos de como melhorar isso, e você deve estar ansioso se perguntando, Dr. Nathaniel, e as proteínas? Aí vem, pessoal, quando a gente fala em proteína, eu quero que você fique com 3 imagens bem guardadas na sua memória, né? A gente sabe que a proteína é importante para a composição da massa muscular, como eu acabei de falar. A proteína é importante na imunidade, proteção de doenças, a gente chama de imunoglobulinas, as imunoproteínas. A proteína tem um papel importante na saciedade. A proteína, ela é um alimento construtor. Toda a nossa pele, cabelo, ossos é formado por proteína. E não esquecer isso, muita gente esquece, que a proteína também é fonte de energia. 1 grama de proteína tem 4 calorias. Então, se você come 100 gramas de proteína, você está comendo 400 calorias. E isso é importante porque muita gente pergunta, a gente já vai falar, quanto de proteína, Dr. Nathan? Proteína, 100% é bom, 200% não é melhor. Se você comer mais proteína do que seu músculo consegue aproveitar, essa caloria vai virar gordura. Então, é importante seguir as recomendações. Seguinte, então, olha só, quando a gente come proteína,
a proteína tem um papel importantíssimo na composição corporal. Primeiro, porque ela é substrato, ela é a fonte, a proteína é o tijolinho que vai formar o músculo. Eu não consigo formar a massa muscular sem a proteína. Por outro lado, dietas desequilibradas, dietas sem proteína, a pessoa reduz peso às custas de gordura e às custas da diminuição da massa muscular. Então, a proteína é importantíssimo para preservação do músculo. Então, a proteína forma e ajuda a evitar a perda de músculo. E como ela tem esse papel na saciedade, olha só, se eu tenho uma refeição rica em proteína, uma refeição rica em carboidrato e uma refeição rica em gordura, aquela refeição rica em proteína é que vai me deixar mais tempo sem sentir fome. Então, a proteína é importantíssimo na saciedade. Ela funciona nesses 3 mecanismos, ajudando a minha composição corporal. Olha só, como que a gente pode, na prática, distribuir essas refeições ao longo das 24 horas? Um shake que é preparado corretamente, com uma colher do pó de proteína, um pedaço de carne, peixe, frango do tamanho da palma da minha mão, 25 gramas de proteína. Um omelete com 3 claras de ovos, 25 gramas de proteína. Então, olha só, no café da manhã, Sua Excelência, o shake. No lanche, uma barra de proteína. Um almoço equilibrado com grelhado, saladas. À tarde, outro lanche saudável. À noite, um jantar e antes de deitar, uma sopa. Eu distribuí ao longo das 24 horas as refeições equilibradas. Fazendo isso com um bom programa de exercício, você está apto a melhorar a sua composição corporal. Então, a pergunta, quanto de proteína você precisa? Somente um profissional da saúde, um médico, uma nutricionista, um professor de educação física pode estipular isso de uma forma correta. Nós dizemos que pessoas saudáveis do sexo feminino comendo de 75 a 100 gramas de proteína por dia, dividido nessas porções de 25 a 30 gramas, e homens de 100 a 150 gramas por dia, vão ter uma composição corporal saudável. Você quer individualizar melhor quantas gramas por massa magra? É muito legal você procurar o seu profissional de saúde, procure o seu médico ou a sua nutricionista. Seguinte, e onde que tem essa proteína? Olha só, nós temos 2 fontes de proteína, as proteínas de fonte vegetal e a proteína de fonte animal. Proteína é um encadeado de aminoácidos. Uma proteína de alto valor biológico é a proteína que tem todos os aminoácidos essenciais, aqueles aminoácidos que o meu corpo não produz. Então, algumas proteínas saudáveis, animais, frango, peixe, carne, ovos, leite, iogurte, algumas proteínas saudáveis vegetais, feijão, lentilha, arroz, soja. A única proteína vegetal que é de alto valor biológico, que tem todos os aminoácidos essenciais, seguinte, é a proteína isolada da soja. Então, feijão eu tenho que comer com arroz para ser completo, lentilha eu tenho que comer com arroz. A soja é a única proteína vegetal que ela é completa. Então, ela tem todos os aminoácidos que eu preciso. Por ser uma proteína vegetal, ela tem pouca gordura, não tem gordura animal. E um mito, muita gente me pergunta nas minhas andanças pelo mundo, Dr. Nathaniel, por ter fitoestrógenos, é verdade que homens que comem proteína de soja pode ter diminuição de libido, outros efeitos colaterais? Isso é um mito. Estudos muito bem elaborados com atletas usadores heavy user de proteína de soja, nunca tiveram diminuição de testosterona, nem algum outro problema aparente. Então, sempre que você usar o produto recomendado conforme está recomendado no rótulo, você pode fazer isso com toda a segurança, né? Então, sempre preferir preferir proteína que não esteja acompanhada de gordura. A proteína, quanto menos gordura ela tiver, mais saudável ela vai ser. Evite
a gordura. Então, um queijo, quanto mais branco, ele tem menos gordura, quanto mais amarelinho, mais gordura ele tem. Prefira as proteínas saudáveis com menos gordura. Né? Seguinte, e no portfólio de produtos da Herbalife, onde que a gente vai encontrar proteína? Shake, né? Um shake corretamente preparado tem entre 18 e 19 gramas de proteína, 2 colheres de sopa do pó de proteína tem 10 gramas de proteína, uma barra de proteína tem 10 gramas de proteína e uma porção de sopa, 5 gramas de proteína. Ao longo do dia, junto com o exercício, você pode utilizar o nosso repertório de produtos para otimizar a sua composição corporal, ok? Gente, está chegando a hora das perguntas, né? Você pode saber mais sobre as proteínas no nosso treinamento já no YouTube e vamos começar a responder. Eu estou vendo aqui que tá chegando toneladas de perguntas. O meu tablet já está pesando 1.000 quilos só com as perguntas que estão chegando. Isso me deixa muito feliz. Eu vou responder na medida do possível e se eventualmente, certamente eu não vou poder responder todas, mas eu e a minha equipe vamos responder as que vêm chegando através do canal nab@herbalife.com.br, ok? Então, a primeira pergunta que chega aqui, Flávia de São Paulo. Doutor Nathaniel, eu faço academia. Quais produtos da Herbalife eu devo consumir para aumentar a massa muscular? Flávia, olha só, a gente pode, de um ponto de vista didático, dividir o exercício, o treino, em 3 momentos, antes, durante e depois, né? Antes do exercício, o nome do jogo, o importante é a hidratação. Durante o treino, você precisa energia com as suas calorias, né, para o seu organismo funcionar. E depois do treino, você precisa proteína com carboidrato. Então, antes do treino, Flávia, você pode tomar água ou as opções de bebida da Herbalife. Durante o treino, você pode tomar um suco de frutas, você pode comer uma torrada com geleia ou a barra de proteína é uma opção para você se alimentar durante o treino. E depois do treino, nós recomendamos carboidrato complexo, carboidrato de baixo índice glicêmico com proteína. Muita gente hoje está na moda sugerir batata doce com frango, né? Uma outra opção para batata doce com frango, em 9 sabores, com uma maneira muito prática de preparar, é o shake da Herbalife. Shake da Herbalife, corretamente preparado, você tem o carboidrato e a proteína. Então, você pode lançar mão dessas estratégias durante o seu treino, ok? A próxima pergunta também está me chegando de São Paulo e a pergunta, não estou conseguindo identificar o nome, mas a pergunta é: Doutor Nathaniel, é normal quando uma pessoa emagrece e não pratica atividade física, perder massa magra também? Como fazer para reduzir essa perda de massa magra durante o processo de emagrecimento? Ó, reforçando o que eu já falei, adorei a pergunta porque eu posso recapitular. Emagrecimento saudável é diminuição de gordura corporal. Se às custas da redução de peso você perde gordura e perde músculo, esse não foi um emagrecimento saudável e equilibrado. Você que assistiu o treinamento já sabe o que faltou. 2 coisas, faltou proteína de alto valor biológico e faltou exercício. Então, a maneira de você reduzir peso, diminuir gordura e preservar a massa muscular, meu amigo, minha amiga de São Paulo, que eu não sei o nome, é ingerir proteína de alto valor biológico na quantidade correta e ter um programa de exercício. Aí você vai preservar a massa muscular e você vai reduzir suas taxas de gordura. Eu tenho uma pergunta aqui de Antônio de Santa Catarina. A proteína de soja em superdosagem
pode sobrecarregar algum órgão do nosso corpo a ponto de sentirmos desconforto? Olha só, tudo que é superdosagem, Antônio, pode causar desconforto. A única coisa na minha vida que eu ainda não senti desconforto quando é excesso é amor, alegria e saúde. Até água, se você ingerir em excesso, pode fazer mal. Com a proteína de soja não é diferente. Lembra que eu falei que qualquer proteína tem energia, tem caloria. Se você come essa proteína em excesso, o que vai acontecer? Aquilo que o seu músculo não consegue sintetizar de massa muscular, seu organismo vai armazenar sob forma de gordura. Além disso, quem quebra, quem elimina a gordura do nosso organismo é o rim. Então, se você ingerir mais proteína do que o rim consegue eliminar, você vai estar sobrecarregando o seu rim. Essa é uma dica importante. Sempre que você aumentar o consumo de proteína, tem que aumentar o consumo de líquido. Então, beba mais água e beba mais as bebidas da Herbalife. Por isso, Antônio, que é importantíssimo aquilo que a gente sempre recomenda nos nossos treinamentos, no rótulo dos produtos, sempre usar os produtos conforme recomendado no rótulo, ok? Eu tenho mais uma pergunta aqui agora do Rio Grande do Norte, não tenho o nome da pessoa. Existe alguma tabela comparativa da quantidade de músculos ideal em quilo para homem e mulher em relação à idade? Então, é mais ou menos a questão da composição corporal. Olha só, isso varia de acordo com a faixa etária, como você falou, inclusive com o tipo étnico, né? Étnico. O que é o tipo étnico? Pessoas afro-brasileiras vão ter uma composição corporal e muscular maior do que as pessoas orientais. Então, a bioimpedância, que é aquele exame que eu mostrei, demonstra qual é a taxa de gordura e de músculo, e você pode combinar com o seu profissional da saúde qual que é o ideal para vocês. Gente, eu tenho uma tonelada de perguntas, mas eu estou recebendo sinal que o nosso tempo já está se esgotando. A gente vai continuar respondendo as perguntas através do canal nab@herbalife.com.br, através do telefone CHAC. Eu quero agradecer uma vez mais a participação de todos. É maravilhoso chegar aqui e saber que tem bastante gente aí do outro lado nos assistindo. Lembre que, como consultor independente da Herbalife, você tem a missão de ser um modelo de estilo de vida saudável para todos que fazem parte do seu grupo, para todos os seus clientes. Então, a minha mensagem final do meu coração para o coração de vocês é: cada um de vocês adota o estilo de vida saudável, boa alimentação, uso correto dos produtos, exercício, participe dos treinamentos, né? Não esqueça que agora em maio a gente tem um treinamento mais fantástico da Herbalife. Veja qual é a extravagância mais perto de você. E mês que vem, em abril, vamos estar juntos para mais um treinamento ao vivo. Eu deixo aqui um pedacinho do meu coração. Você tem na tela o e-mail nab@herbalife.com.br e quero agradecer muito forte a participação de todos vocês, ok? Espero que vocês tenham aproveitado esse treinamento tanto quanto eu aproveitei. Vi que tem perguntas muito importantes para serem respondidas e a gente já vai começar isso agora. Um beijo muito grande, obrigado pela boa energia e até a próxima.